Bora então conversar sobre a estreia de Roland Garros, fazer a análise prévia da partida entre João Fonseca e Hubert Hurkacz. Jogo esse válido pela primeira rodada de Roland Garros 2025. Primeiro Roland Garros que o João Fonseca irá jogar na carreira e logo de cara vai enfrentar uma pedreira, o tenista polonês, ex-número 6 do mundo, que vem jogando muito no saibro. Nesse momento que eu estou gravando, ele ainda vai jogar a final do ATP 250 de Genebra contra o Novak Djokovic, que busca o título de número 100. Então, vai ser, de cara a gente já vê que vai ser uma pedreiraça para o nosso João. Eu ia esperar sair a programação para fazer a análise do jogo, mas bateu aquela ansiedade, então vamos conversar sobre o jogo agora. Lembrando que hoje, sábado, dia 24/5, ainda não há programação para a estreia do João. Os sites, SofaScore, FlashScore, o Google, estão marcando domingo no primeiro horário. Mas é porque o algoritmo deles programa assim automaticamente, porque ainda não saíram os horários. O mais provável é que o jogo ocorra na terça-feira, justamente porque o polonês vai jogar a final ainda hoje. Então, ele só estreia no último dia da programação de Roland Garros da primeira rodada, que é terça-feira. O Thiago Monteiro deve estrear no domingo e a Bia Haddad deve estrear na segunda. Isso eu estou supondo, não saiu a programação oficial ainda. Mas vamos então conversar sobre esse jogo, que, como eu disse, vai ser uma pedreiraça. Quem é o polonês Hubert Hurkacz? Tenista que atualmente está na 31ª posição, vai subir na próxima semana ao menos para a 27ª, mas o nível real dele é muito acima do que indica o ranking, porque ele ficou lesionado um bom tempo e caiu um pouco no ranking. Para ter uma ideia, no ano passado, nessa época, ele era top 10, estava ali próximo, se não me engano era o 7º, chegou a ficar em 6º logo em seguida. Tenista de altíssimo nível, que sabe jogar bem em todas as quadras, muito experiente, tem 28 anos, já está no auge para frente da carreira, e que é conhecido por ser um desses grandalhões sacadores. Porém, não é aquilo que a gente chama de server bot, que é o tenista que só sabe sacar. Hurkacz definitivamente não é esse tenista. É um cara que sabe jogar no fundo da quadra, tem uma devolução de saque razoável para um cara de quase 2 metros, ou mais de 2 metros, tem uma esquerda muito boa, um forehand cada vez melhor, ele evoluiu muito dos últimos anos para cá, o forehand, que era um pouco irregular, está se tornando cada vez mais regular. E a péssima notícia, ele não era muito bom em games de devolução. Nisso ele se aproximava aí dos server bots. Porém, nesse ano, nessa temporada de Siren em especial, ele está devolvendo o saque mais atrás da linha de base e ele parece ter ficado um pouco mais rápido, está um pouco melhor na mobilidade. Possivelmente porque nesse tempo de recuperação do joelho, fez muita fisioterapia, muito fortalecimento e voltou mais rápido para o tênis. Então, ele está conseguindo sustentar melhor as trocas. Porque os games de devolução, não basta você ter uma boa devolução. Você tem também que saber ir bem nas trocas, porque fatalmente, sem o saque na mão, você vai cair na troca. Vai precisar trocar pelo menos 2, 3 bolas para vencer o ponto. O Hurkacz tinha uma dificuldade de fazer isso, mas esse ano está fazendo muito bem. Vem numa ótima fase. Fez quartas em Roma, Master 1000 de Roma, e agora, como eu disse, final de Genebra contra o Djokovic com chance de ganhar. Então, tá trocando bola melhor, tá mais regular, tenista bem completo, que varia o jogo, sabe fatiar a bola com slice, sabe dar curta, sabe chegar na rede, só não é tão bom na movimentação, não é o cara que se movimenta mais rápido, mas que tem uma grande envergadura e que está progredindo muito nesse aspecto. Notei uma melhora muito grande do polonês nesse sentido. Então, a gente já vê que é uma pedreira. Porém, a gente não está falando do Carlos Alcaraz. Também não é esse monstro todo. É um monstro, é um bicho feio, mas também não é o Carlos Alcaraz e nem o Jannik Sinner. Isso aí a gente pode ficar tranquilo. Tem esse de alto nível, nível no mínimo de top 15, sabe jogar
E outra, o saibro também não é a melhor das melhores da quadra dele. A melhor das melhores mesmo é a grama e a quadra rápida. Mas como eu disse, tem quartas em Roma, está na final agora de Genebra e já fez final em Estoril. Agora, por outro lado, o João não fez uma boa temporada de saibro na Europa, né? Jogou apenas 3 torneios, ganhou apenas um jogo no Master 1000 de Madrid contra o Elmer Muller, depois perdeu na segunda rodada para o Tommy Paul, perdeu na primeira rodada do Challenger de Estoril para o Jasper de Jong e depois perdeu para o Fábio Marojan. Não vem numa boa fase e ainda teve um gap de 3 semanas de intervalo que ele tirou para treinar e para se recompor no ponto de vista emocional, dar uma limpada no terreno para voltar bem para Roland Garros. Então o João é uma incógnita o quanto ele estará com ou sem ritmo de jogo. Quando o João estava na gira de saibro, 3 semanas, um mês, os relatos é que ele estava treinando mal, que ele não estava calibrado nos golpes. Não é que ele não estava se esforçando nos treinos, que os golpes estavam descalibrados. Os relatos dos treinos que ele tem feito em Roland Garros é de que ele está bem mais calibrado do que ele estava. É uma incógnita, mas o João tem o costume de voltar melhor dessas pausas do que ele estava antes, principalmente quando ele não está muito bem. Então, temos essa esperança. Quanto ao jeito de jogar, né? A gente já conhece o João, é um tenista que ainda está definindo a sua forma de jogar, ainda está dando forma para o seu jogo. É um tenista muito agressivo, com todos os golpes muito potentes, saque, direita, esquerda, sabe variar, sabe devolver saque, mas ele está alternando, desde os Estados Unidos, entre jogar no 70%, que é o que eu falo, né, de 70% da força, e jogar na característica dele, que é ir para a bola, arriscar bastante, acelerar o tempo todo. Ele está alternando entre isso. Aliás, esse foi uma das coisas que, penso eu, atrapalhou um pouco nessa gira de saibro. Acho que o João estava um pouco perdido taticamente. Ele estava tentando jogar com mais margem, com mais bolas neutras, mas não estava conseguindo, não estava dando certo, as bolas dele não estavam machucando. Diferente, por exemplo, do título que ele ganhou no saibro de Buenos Aires, saibro mais lento do circuito, em que o João estava acelerando muito e estava machucando muito os adversários. Fez um torneio excelente, né? Ganhou do Tomás Echeverri, na final ganhou do Cerúndulo, ganhou do Federico Coria, né? Ganhou de mais um argentino agora que me fugiu a memória, ganhou do Laszlo Djere, enfim, né? Fez aí um enfileiramento. Ganhou do Mariano Navone também, que não vem em boa fase. Então, e o Cerúndulo vem em fase excelente, né? E o João ganhou dele no saibro. Então, a primeira coisa que eu acho, antes da gente entrar no embate João versus Hurkacz, é que o João seria melhor, mais confortável, na minha modestíssima opinião, que ele voltasse a jogar na zona de conforto dele, que é indo mais para o risco, que é acelerando mais a bola. Eu acho que o 70% nesse momento talvez não seja a melhor escolha. Principalmente agora contra o Hubert Hurkacz. Por quê? O Hurkacz está bem nas trocas de bola, está melhor que o João nas trocas. Ele está trocando muito bem, apesar dele ter ainda um problema de movimentação, e quando ele é deslocado, ele não vai tão bem do que quando ele está com a bola na mão, isso é nítido. Ele não é o Alcaraz em velocidade. Eu acho que o João ele vai ter mais chances se ele for acelerando, se ele for mais para o risco, que é o jeito que ele se sente mais confortável jogando. Porque aí entrando no embate, o Hurkacz está muito sólido nas trocas. Ele é um cara de saque primeira bola quando ele está sacando, ele saca demais e ele sabe sacar para definir na segunda bola, ele é muito bom em definir o ponto logo com o saque e é muito bom também no saibro em preparar no saque para finalizar na primeira bola. E nos games de devolução, ele está tendo paciência para trocar a bola. Então eu acho que o João, se ele for para troca, talvez, não sei se há melhor. Se fosse há um tempo atrás, eu ia falar, João precisa ir para troca para deslocar o Hurkacz. Hoje eu acho que o João precisava ir para o risco. Para o João se impor no jogo. Para o João ele não deixar o Hurkacz respirar. Eu acho que essa é uma tática mais assertiva do que entrar na trocação. Eu acho que
ele precisa sufocar, igual ele sufocou o Rublev, né, no Australia Open, igual ele sufocou em Buenos Aires os tenistas, indo para o risco, indo para a bola, indo para o winner, com paciência, na hora certa, claro, mas indo para o risco, não entrando na troca, para conseguir tirar o tempo do Hurkacz, não dar ritmo. Mas o fundamental, mais do que isso, esse jogo vai passar por duas coisas. Saque do João e como o João vai achar a devolução do Hurkacz. Isso é muito óbvio, todo jogo tem isso, mas contra um sacador isso é mais evidente ainda. Por quê? Saque do Hurkacz, muito possível que o João vai ter pouca chance. Vai ter que dar um jeito de devolver. Acho que ele vai devolver mais lá atrás. Não tem como você devolver o saque do Hurkacz esperando a próxima linha de base. Então acho que o João vai esperar os dois saques mais atrás, os dois saques. Agora, o importante é o João estar calibrado no saque. O João não pode pensar em dar muita chance para o Hurkacz no próprio saque. Porque se você é quebrado uma vez por um tenista desse, fica muito difícil correr atrás, mesmo sendo 5 sets. Então, eu acho que o João precisa estar calibrado no saque para conseguir ditar o ritmo do ponto logo no começo. E eu acho também que o João vai precisar também estar com o segundo saque de Buenos Aires, aquele segundo saque que sobe alto, segundo saque kick, vai ser muito importante. E outra coisa, no saque, tentar explorar muito o saque no corpo do polonês, tentar, nas trocas, atacar bastante o forehand do polonês, porque ele defende melhor com o backhand do que com o forehand, ele ataca melhor com a direita, mas se defende melhor com a esquerda. Enfim, um jogo complexo, nada simples para o João. Em resumo, Hurkacz vai vir para cima, tá sólido. O João, a gente sabe que é uma incógnita, mas que tem um potencial muito alto. Eu me arrisco a dizer, o João de Buenos Aires, ele ganha do Hurkacz. Aquele João Fonseca que ganhou aquele título, vence o polonês. Mas aquele era o João jogando seu melhor tênis, não sabemos se ele vai estar assim. Então, hoje, pensando no cenário atual, o polonês é favorito. Eu diria que com uma ampla margem, 65-35, de favoritismo para o polonês. Porém, como a gente sabe, o João, ele pode, para ele voltar a jogar no nível de Buenos Aires, não vai custar nada. O João tem um talento enorme. E outra, ele gosta de jogar contra esses caras. Ele gosta de jogo grande, ele gosta de bater de frente contra esse tipo de tenista. Provavelmente o jogo vai ser na terceira ou na quarta quadra do complexo, né? Apostaria que vai ser na quadra 14, que é a maior quadra que tem na parte externa de Roland Garros, ou na Simone Mathieu, que é o terceiro estádio. Eu acho que eles vão colocar em uma dessas duas quadras. Isso é bom para o João. O João se alimenta bem dessa atmosfera. Quadra 14 seria melhor ainda, porque os ingressos são vendidos mais em cima e a brasileirada vai lá. E outra, né? Na verdade, você compra os ingressos para a parte externa e você pode ir para qualquer quadra. Eu acredito que a brasileirada vai em peso na quadra 14. Na Simone Mathieu, pode ser que não tenha tantos brasileiros quanto teria nas quadras externas. Então, João se alimenta bem disso, né? Ele gosta de jogar nessa condição. Ele gosta de ir na empolgação, ele gosta de enfrentar os caras grandes, então isso é uma questão. O outro ponto, claro, é o físico, né? O João tem 2 jogos na carreira inteira em melhor de 5 sets. No Australian Open ele aguentou bem os 2, foi até o 5º com o Sonego, aguentou o ritmo de 3 sets com o Rublev. 5 sets fisicamente é diferente de 3. De 3 você morre, você não tem tempo de voltar para o jogo. Por exemplo, você chega no terceiro set cansado, amigo, acabou, você tá morto. No jogo de 5 sets, você está 1-7-1. Terceiro set, você está quebrado, dá tempo de você se recuperar fisicamente para um quarto, para um quinto set. É muito diferente de jogo de 3 sets. Então, acredito que físico não deva ser o problema para o João, acho eu, até porque o Hurkacz é um jogador que a maioria dos pontos com ele vai ser curto. Então não vai ter tanto desgaste físico, e mesmo se for um jogo de 5 sets, é um jogo para 3 horas e meia no máximo. Né? No máximo, é um jogo curto. Difícil um jogo se alongar, a não ser que vá ter 4 tie breaks, muito 7-5 e por aí vai. Favoritismo então para o polonês, 65-35, 70-30. Dito isso, eu vou de 3-1 para o João Fonseca, porque eu acredito no João. O João é um potencial gigantesco e eu tenho certeza que ele vai entrar firme, forte e com sede de jogo para esse Roland Garros. Pessoal, hoje ainda solto a análise do jogo do Thiago Monteiro. Vou tentar, né? Porque eu tenho que estudar o Kopriva ainda, eu não conheço ele muito, vi 2 jogos dele só na vida inteira.
E depois, quando sair o horário, eu faço do jogo da Bia. Também preciso estudar a adversária dela. Preciso ver os jogos, preciso ver as estatísticas e ver certinho. Mas a Bia tá muito bem, foi muito bem. Vai chegar voando, o Monteirão também vai se recuperar nesse Roland Garros. Então, pessoal, deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações e aquele abraço.